Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Foi uma daquelas noites de tempestade durante minha viagem de verão nos trópicos quando tropecei naquele velho túnel. Foi a noite mais longa e assustadora da minha vida. Achei que jamais sairia vivo daquela floresta. Eu estava gravemente ferido, castigado pelo tempo e sofrendo imensamente com o frio quando emergi da linha das árvores. Mas aqui estou agora, um ano depois, de volta a Wittenberg, ainda me recuperando do trauma e tentando esquecer aquela noite arrepiante que passei sozinho nas entranhas da terra. Minha mão ainda me tortura de vez em quando. Tem dias que a dor me faz desejar a morte. O médico disse que tive sorte. Se eu tivesse esperado um pouco mais, eles teriam que amputá-lo. Mas agora não tenho mais certeza. A amputação parece ser a melhor opção para mim. Meu amigo Mário, um cara amigável, me convidou para passar as férias de verão em uma das ilhas mais bonitas e pitorescas de Sulawesi, na Indonésia. A viagem esgotou meu orçamento, mas eu precisava me afastar da minha vida por um tempo. Sua cidade natal era de tirar o fôlego. Ele se empoleirou na encosta de um vulcão inativo perto da foz de uma baía estreita que mais parecia um lago enorme. As pessoas eram calorosas e agradáveis. Sempre fui recebido por dezenas de moradores entusiasmados que me pediam para tirar fotos com eles onde quer que eu passasse pela cidade. Acho que sou o que você chama de cara comum, mas por algum motivo, as pessoas de lá me trataram como se eu tivesse acabado de sair de um filme ou algo assim. Eu tenho algumas arestas, lembre-se. Ninguém é perfeito. Mário me disse que era meu cabelo loiro, pele super pálida e o constante olhar confuso em meu rosto que me faziam parecer um grande troll idiota. Você sempre parece que está confuso ou bêbado. Como se partes do seu cérebro estivessem em fusos horários diferentes, cara, ele me disse uma vez. Bem, essa é uma maneira de colocar isso. Aposto que essas pessoas escreveram legendas engraçadas para as fotos. Mário me levou a esses lugares incríveis que eu só tinha visto nas revistas da National Geographic. Exuberantes florestas tropicais pitorescas. Praias escondidas de areia branca com águas cristalinas que brilhavam ao sol. E no meu quinto dia, ele me levou para acampar perto desta floresta de mangue onde vivem crocodilos estuarinos. É seguro aqui? Eu perguntei a ele cautelosamente enquanto fazia um inventário de nossos arredores. Basta manter o fogo aceso, ele riu, parecendo divertido com o meu desconforto. Quando voltamos para a cidade, ele me contou sobre esse belo caminho fora do comum que se estendia por uma enorme formação de colinas na parte sudoeste da ilha. A aldeia mais próxima ficava em sua encosta oeste com grandes trechos de terra densamente arborizada, a 3 horas de caminhada da estrada principal. Havia rumores circulando sobre as pessoas naquela vila de que eles eram hostis com estranhos e praticavam magia negra ou algo assim. Você já ouviu falar sobre a lenda de Popó? Perguntou Mário uma noite quando estávamos no quintal dele, curtindo alguns charutos e cerveja gelada. O que? Eu ri. Por alguma razão, aquela estranha palavra soou engraçada aos meus ouvidos e eu pensei que tinha ouvido mal. Popó, repetiu ele, pegando outro cigarro e acendendo-o. Não. O que é Popó? Bem, na verdade não é um fantasma. Mas como uma criatura. Uma criatura noturna. Ele exalou uma nuvem de fumaça na frente dele. Um vampiro? Strigoi? Ele assentiu um pouco. Algo parecido, sim. Mas Popó é um ser humano que pratica magia negra. Isso soa assustador. Então, o que um Popó faz? Eles sugam o sangue das pessoas? Eles só atacam os fracos. Como velhos e doentes. Bem, não estamos nem velhos nem doentes.
Eu bocejei alto. Por enquanto. Acrescentei e depois ri. Disse que todos os que vivem naquela aldeia são do Popó à noite. Durante o dia, eles são apenas pessoas normais como nós. Um bando de fazendeiros. Carne e sangue. Mas quando o relógio marca meia-noite, eles vão para as profundezas da floresta para se transformar. Especialmente em uma noite fria e sem lua. Eles adoram assim. Assim, eles podem pairar sobre outra aldeia sem serem detectados, escondendo-se em cantos escuros esperando o momento perfeito para atacar a primeira pessoa fraca e indefesa que encontrarem. Ele encolheu os ombros. Pelo menos foi o que meu avô me disse. Parece vampiros para mim. Não exatamente. O que os torna diferentes? Bem, e como eu disse, Popó é um ser humano normal que pratica magia negra. Quando estão prestes a se transformar, eles se aprofundam na floresta para esconder seu corpo em algum lugar seguro e só retornam quando as primeiras luzes do dia aparecem no céu. Ocultar o corpo? Para quê? Perguntei, confuso. Ele sorriu para mim misteriosamente antes de continuar. Eles separavam a própria cabeça do corpo e deixavam o corpo para trás, escondido com segurança, e então a cabeça flutuava com seus órgãos pendentes pendurados abaixo dela como tentáculos, procurando uma vítima para a noite. Eu deixei escapar. A ideia de uma cabeça sem corpo flutuando no ar com seus órgãos úmidos, ensanguentados e viscosos pendurados me enojava mais do que me aterrorizava. Essa é uma história muito imaginativa e horrível que eu já ouvi na minha vida, mas também bastante nojento. Ele começou a rir. É por isso que as pessoas aqui nunca deixam as janelas abertas depois que o sol se põe. Popó sempre espera pacientemente e silenciosamente por horas flutuando sobre o telhado da casa de sua vítima em potencial. Quem seria estúpido o suficiente para deixar as janelas abertas à noite? Eu bufei. A propósito, ouvi algo bastante semelhante quando estive na Tailândia, anos atrás. Sim. Países do Sudeste Asiático têm sua própria versão dessa criatura. Mas as características são sempre as mesmas. Uma cabeça sem corpo flutuando no céu noturno escuro procurando por sua vítima. Alguns dizem que quando Popó está próximo, você pode ouvir esse som de gotejamento quando está tão quieto tarde da noite. Tipo, pingar, 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 e ele baixou a voz dramaticamente, é o som de sangue e fluidos corporais pingando de seus órgãos e atingindo o telhado ou o chão. Então você sabe que eles vieram atrás de você. Que nojo! Há uma história que meu avô me contou sobre um cara que acordou no meio da noite porque ouviu um som misterioso de gotejamento em algum lugar próximo. Ele saiu da cama deixando sua esposa grávida dormindo no quarto e foi até a cozinha para verificar se ele havia deixado a água aberta. Ele foi até a pia, mas a torneira não estava pingando. Então ele foi ao banheiro e descobriu que a torneira também não estava pingando. Ele coçou a cabeça confuso pensando que provavelmente tinha sonhado em ouvi-lo quando percebeu que havia esquecido de trancar a janela do quarto. Ele rapidamente correu para o quarto apenas para encontrar a visão mais assustadora que já havia visto. A cabeça decepada de uma mulher com longos cabelos negros descansava entre as pernas de sua esposa, que estavam encharcadas de sangue vermelho escuro. Ela estava sugando avidamente enquanto se alimentava de seu bebê ainda não nascido. Ele fez um barulho alto e longo de sorver entre os dentes cerrados. Ok, agora graças a Deus eu já jantei, eu me encolhi em desgosto enquanto ele caía na gargalhada. Obrigado pelos materiais do pesadelo. Mas seja verdade ou não, a trilha é perfeitamente segura para explorar. Contanto que você não fique para trás depois que o sol se põe. A floresta é muito densa lá e você pode facilmente se perder no escuro. Eu já acampei lá muitas vezes antes e adivinhem? Nada de Popó.
Pegou o cinzeiro e apagou o cigarro. Bem, se Popó fosse mesmo real, eu disse, jogando meu cigarro no ar, ignorando o olhar de protesto em seu rosto. Acho que adoraria saber como fazer isso. Você sabe, a magia negra que eles estão praticando. Há algumas pessoas no meu país que eu me divertiria muito assustando até a morte. Incluindo meu primo arrogante que se acha muito melhor do que eu porque seu pai é super rico. Eu adoraria dar um tapa forte nele antes de sufocá-lo com meu intestino. No dia seguinte, novamente fui deixado sozinho com a mãe de Mário, que era simpática e amigável, mas não falava uma palavra em inglês além de com fome, obrigado e espere, enquanto ele ia trabalhar. Era meu aniversário, mas decidi não contar a ele porque não queria que eles se esforçassem para fazer uma pequena comemoração para mim depois de me receberem em sua casa de braços abertos. Depois de falar ao telefone com minha mãe em Wittenberg, decidi sair e explorar o mercado tradicional ao longo da costa e depois fui fazer compras neste pequeno shopping perto do porto, o único lá. Comprei para o Mário algumas camisetas novas e 2 pares de jeans que eram um pouco caros, mas é meu aniversário, então não há problema em gastar dinheiro. E então, não tenho ideia do que deu em mim naquele dia. Decidi pegar um táxi e pedi ao motorista que me levasse até a estrada principal de onde partia a trilha que Mário havia mencionado anteriormente. Eu sabia que ele havia me pedido para esperar até que ele saísse do trabalho para que pudéssemos explorar juntos. Mas, novamente, era meu aniversário e eu queria fazer algo divertido. Além disso, eu só queria explorar um pouco a floresta e tirar algumas fotos. Eu voltaria antes que escurecesse. Eu deveria tê-lo ouvido. O motorista do táxi olhou para mim com uma expressão interrogativa no rosto quando lhe contei meu destino. Você tem certeza, senhor? Ele perguntou com seu inglês quebrado. Não que o meu seja melhor. Oh, sim. O que está errado? Mas essa estrada é... Qual é a palavra em inglês para ela? Quase deserta. Ah, sim, estou ciente disso. O que você faz lá? Caminhada, respondi brevemente, ignorando seu intrometimento, tirando fotos. Então, de repente, ocorreu-me que nunca deveria contar a um estranho para onde estou indo sozinho. Eu não estarei sozinho embora. Meus amigos já estão lá. Eu menti. Ele assentiu, mas ainda parecia bastante confuso. Quando chegamos, ele pediu educadamente para tirar algumas fotos comigo antes de sair. Eu disse que sim e pedi que ele viesse me buscar por volta das 15 horas e ele acenou com a cabeça, ainda ocupado olhando as fotos nossas que havia tirado em seu telefone com um sorriso largo no rosto. Assim que cheguei ao topo da colina, algumas horas depois, percebi que o que Mário havia me contado antes era verdade. Era muito legal e pitoresco lá em cima, com enormes colinas verdes rolando ao longe ao redor do vale. Dava até para ver a baía lá de cima. Tirei algumas fotos e comecei a descer do outro lado do morro, em direção à linha das árvores onde, segundo Mário, encontraria um pequeno riacho escondido entre a densa vegetação. Eram apenas 10 horas da manhã, mas eu já estava suando como um porco. Desci com cuidado, tentando não tropeçar nas saliências rochosas pontiagudas que se projetavam do solo na encosta íngreme. Eu fiz meu caminho para dentro e para fora da vegetação rasteira e já podia ouvir o som suave de gotejamento bem à frente. A floresta estava bastante quieta e quanto mais fundo eu entrava, mais densa era a vegetação. Continuei andando por cerca de 10 minutos e os dosséis pendurados sobre minha cabeça faziam com que meus arredores parecessem ainda mais escuros. Meus pés faziam um barulho suave enquanto eu cambaleava ao longo da margem lamacenta, indo cada vez mais fundo à medida que me aproximava do rio. Agarrei-me com força a uma raiz lenhosa coberta de musgo viscoso acima de mim e então me levantei com toda a minha força.
Deitei-me um pouco ao lado de uma árvore enorme para recuperar o fôlego e de repente me dei conta de que poderia ter me afogado na lama apenas alguns segundos atrás. Quão estúpido! Abri minha bolsa à prova d'água para verificar meu telefone e câmera e fiquei aliviado ao ver que tudo ainda estava seco e sem danos. Ajoelhei-me e observei a superfície imóvel e marrom escura da água abaixo de mim correndo suavemente, quase sem um som, exceto pelos ocasionais sons de gotejamento aqui e ali. Então notei algo ao longo da margem à minha direita. Um longo e grosso pedaço enrolado de fibras de palmeira entrelaçado e preso por duas varas de bambu que eu reconheço ser usado pelas pessoas para capturar peixes tradicionalmente. Aproximei-me para investigar. Estava molhado e parecia ter sido deixado lá por anos. Pedaços de fibras de palmeira rasgadas se projetavam desigualmente como mechas de cabelo duro. Eu o chutei com força e ele rolou para o riacho com um barulho alto que perturbou a água parada antes de desaparecer sob a superfície. Olhei em volta e vi mais desses rolos aqui e ali em ambos os lados do riacho. O próprio riacho tinha apenas alguns metros de largura nesta parte da floresta. Mas as árvores altas e a vegetação densa do outro lado escondiam o que havia além. Correu como um rio de chocolate alongado em Charlie, a fábrica de chocolate através da floresta entre as fileiras de árvores de cada lado. Parecia tão convidativo. Sem contar que estava muito calor naquele dia. Então, sem hesitar, apenas pulei e engasguei de surpresa porque não esperava que a água estivesse tão fria. Abri os olhos, mas não conseguia ver através da água turva. Era quase como nadar no escuro. Sem mencionar que era profundo o suficiente para que, quando cheguei ao fundo, o mundo acima de mim desaparecesse completamente de vista. Eu não conseguia mais dizer a diferença entre cima e baixo. Eu senti como se estivesse flutuando no espaço sideral. Mergulhei para o lado e quase bati com a cabeça na parede íngreme da margem. Eu me esquivei rapidamente e me empurrei de volta à superfície. A armadilha para peixes que encontrei anteriormente já estava flutuando lentamente na superfície em minha direção. Eu o agarrei e segurei, usando-o como uma jangada, antes de soltá-lo e mergulhar de volta à superfície. Uma rajada de vento frio me cumprimentou quando ressurgi, e, enquanto subia e descia, percebi minha estupidez. A margem do rio deste lado era bastante íngreme e ficava quase na vertical, o que tornaria difícil, se não impossível, para mim subir de volta, enquanto do outro lado descia suavemente em direção à água. Tentei me içar, agarrando um tufo de grama e puxando com muita força. Mas eu me soltei instantaneamente e recuei na água com picadas latejantes na palma da mão quando percebi outro erro estúpido que acabará de cometer. Porra! Eu a amaldiçoei. Porra, porra, porra. Em retrospectiva, eu deveria ter sido mais cauteloso. Aparentemente, a planta era uma daquelas plantas de pesadelo encontradas nos trópicos que possuem pelos microscópicos em forma de agulha que cobrem toda a planta como um ato de mecanismo de defesa natural. Sem contar que os pelos coçam e são venenosos. Esse filho da puta era um deles. Quer fosse o efeito do veneno ou talvez a dor fosse demais, minha bexiga finalmente cedeu e pude sentir o calor úmido entre minhas pernas se espalhando cada vez mais antes de desmaiar. Quando voltei a mim, havia várias coisas que percebi instantaneamente. Já estava escuro e chovia com relâmpagos brilhando ferozmente no céu e trovões resmungando à distância. Minha palma ainda estava queimando de dor, mas havia diminuído. Eu não sabia quanto tempo eu estava deitado lá inconsciente. Tentei me levantar, mas todo o meu corpo parecia fraco e esgotado. Minha camiseta molhada grudou na minha pele. Ajoelhei-me e senti algo duro em meu bolso. Engoli em seco quando peguei uma pequena lanterna à prova d'água que coloquei no bolso esta manhã para o caso de me perder e não conseguir encontrar o caminho de volta depois de escurecer. Mas então, sob o tamborilar constante e suave da chuva,
Ouvi uma melodia cativante fraca, mas familiar. A princípio, pensei que devia estar imaginando. Não havia como. Eu estava no meio do nada e o vilarejo mais próximo ficava a aproximadamente alguns quilômetros de onde eu estava. Levei um tempo até descobrir de onde vinha. Meu telefone. De repente, me senti aliviado, mas durou apenas alguns segundos quando percebi que havia deixado minha bolsa do outro lado do riacho. Que idiota! Mário. Ele devia estar muito preocupado comigo agora. Liguei a lanterna e apontei para o outro lado do riacho. Não havia como eu nadar até lá e subir na borda. Estendi a mão ferida à minha frente sob a luz bruxuleante da lanterna. Pude ver que ela havia inchado 2 vezes o tamanho normal e a pele já começava a ficar azul. Só havia uma maneira de sair desta floresta. Mas eu não estava planejando sair sem minha bolsa. Eu tive que encontrar uma seção rasa do riacho onde a margem não fosse muito íngreme para que eu pudesse voltar para o outro lado. Eu me virei e comecei a subir a encosta suavemente inclinada atrás de mim, abrindo caminho para dentro e para fora dos arbustos grossos com muito cuidado, tentando tomar cuidado com mais daquelas malditas plantas assassinas. Minhas articulações estavam duras e secas, como se eu não as usasse há anos. Enquanto caminhava entre as enormes árvores que se alinhavam ao longo da margem, avistei algo no escuro. Apontei minha lanterna para ele e vi uma placa de madeira desgastada pelo tempo e envelhecida pregada descuidadamente no tronco de uma das árvores. Havia uma escrita desleixada escrita em letras maiúsculas. Aproximei-me e estreitei os olhos para ler. Dizia: Dilaram Berenan Dizini. Tempat Kuzus Memand Kangenasa. Tertanda Kepala Desagun Sejuco. Meu sangue congelou enquanto eu tentava entender. Meu indonésio é péssimo, com certeza. Eu só estava aprendendo o idioma um pouco antes da minha chegada. Mas pelas 4 ou 5 palavras escritas ali que eu entendi, é o suficiente para eu adivinhar o que a escrita pode realmente significar. É um aviso para quem por acaso tropeçar no riacho. Nada de nadar aqui. Esta terra é usada apenas para banhar cadáveres. O resto era incompreensível para mim. Mas eu sabia o suficiente. Meu estômago revirou novamente quando me dei conta de que várias horas atrás eu estava me banhando naquele riacho condenado. Aqueles enrolados nas margens não eram armadilhas para peixes. Eles são urdiduras para cadáveres. Sem vontade de ficar para trás por mais tempo, acelerei o passo e comecei a correr o mais rápido que meus pés trêmulos e fracos podiam suportar. Eu estava andando ao longo da margem do riacho por alguns minutos quando um relâmpago caiu, seguido por um som estrondoso à distância que sacudiu o chão como um terremoto. Parei um pouco hesitante. Talvez eu devesse encontrar um lugar para passar a noite. Continuei caminhando, desacelerando de vez em quando para navegar pelo terreno irregular e arbustos grossos e finalmente cheguei a uma clareira no sopé de uma das colinas que se elevava sobre a floresta como uma criatura escura e maciça. Enquanto contornava, notei a boca de uma caverna escura meio escondida atrás de um grupo de arbustos grossos quando o raio caiu novamente. Aproximei-me e percebi que era uma entrada quadrada em ruínas de um antigo túnel abandonado. Parecia que um pequeno deslizamento de terra havia ocorrido anos atrás e ocultou quase completamente fora de vista. Vários pedaços de velhos troncos em decomposição estavam pendurados no topo e espalhados no chão diante dele. Eu estava prestes a recomeçar a caminhar e contornar as colinas quando de repente uma forte rajada de vento atingiu toda a floresta, seguida de fortes gotas de chuva. Não tive escolha a não ser me proteger naquele túnel. Eu fiz meu caminho cuidadosamente através dos escombros em decomposição e entrei rapidamente. Olhei em volta com minha lanterna e encontrei um carro enferrujado e abandonado há muito tempo encostado na parede a apenas alguns metros da entrada. E à medida que me aprofundava nas entranhas da colina,
Comecei a sentir um cheiro horrivelmente desagradável pairando pesadamente no ar mofado. Estava ficando cada vez mais forte enquanto eu continuava andando. Eu podia sentir meu estômago revirando descontroladamente de desgosto. Apontei minha lanterna para a frente. Voltei para o carro velho e olhei para dentro. Os assentos ainda estavam intactos e havia pilhas sujas de velhos tapetes esfarrapados espalhados sobre eles. Bem, pelo menos tenho algo para me manter aquecido, pensei comigo mesmo, um tanto melancólico. Subi para dentro e tentei me aquecer o máximo possível entre as pilhas de trapos empoeirados no banco de trás. A coisa velha rangeu e gemeu em protesto enquanto eu tentava encontrar a posição mais confortável para dormir. Eu podia ouvir o rugido abafado da tempestade enquanto o trovão ribombava lá fora, reverberando pelas paredes. Rezei silenciosamente para que este velho túnel fosse forte o suficiente para suportar a tempestade e não desabasse e me prendesse no escuro para sempre. Vai ser uma longa noite e eu nem sabia que horas eram. Eu não tinha escolha a não ser esperar a tempestade passar por enquanto. Um raio brilhou e por uma fração de segundo iluminou a entrada do túnel à frente, permitindo-me ver as árvores e arbustos balançando descontroladamente na tempestade lá fora. Recostei-me de frente para a entrada do túnel, fechei os olhos e esperei pacientemente até que o sono me levasse. Apenas algumas horas se passaram quando de repente fui puxado de volta à vigília por um leve e abafado som de batida vindo da minha direita. A princípio, pensei que estava apenas imaginando. Eu me afastei da parede e escutei atentamente. Por alguns momentos, não ouvi nada. Mas então voltou. Tocar. Que diabos, pensei, ao perceber que vinha de dentro da parede. O que poderia estar fazendo esse som? Inclinei-me com força contra a moldura fria e amassada do carro e estreitei os olhos em confusão. Olhei fixamente para a superfície terrosa da parede por mais alguns minutos e percebi que talvez fosse apenas a colina inteira suportando a tempestade, acomodando-se sob a grande pressão de seu próprio peso maciço. Suspirei, sentindo-me extremamente exausto e sonolento. Puxei mais trapos do banco da frente para cobrir os pés e depois me inclinei para trás para relaxar o corpo e fechei os olhos. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi algo que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Veio da escuridão atrás de mim, nas entranhas do túnel. Um ruído abafado de arranhão correndo ao longo da superfície da parede no fundo do túnel. Liguei minha lanterna e apontei para a escuridão atrás de mim imediatamente. Os arranhões continuaram na escuridão além da curva, como algo abrindo caminho com as garras ao longo da superfície da velha parede. O pensamento colocou um formigamento desagradável na ponta dos meus próprios dedos. Quem está aí? Eu gritei. E os arranhões pararam imediatamente. Minha voz ricocheteou nas paredes, criando um eco distorcido que reverberou pelo ar e se aprofundou antes que o túnel o engolisse. Eu podia sentir a escuridão mudando e girando ao meu redor, como se o que quer que estivesse fazendo aquele barulho de arranhão não esperasse minha presença. Olá! Eu gritei com a voz trêmula. Silêncio! E então um raio caiu perto da entrada, me assustando. Seu brilho brilhante iluminou todo o túnel por uma fração de segundo. Olhei por cima do ombro em direção à entrada e por um momento fiquei aliviado por estar a salvo da tempestade. Mas a segurança evaporou tão rápido quanto o próprio relâmpago quando novamente a escuridão me cercou. Eu me virei e quando o facho bruxuleante da minha lanterna atingiu a parte da parede na curva, vi algo escuro e alongado movendo-se rapidamente pelo chão de terra do túnel. Eu podia distinguir o mais fraco vislumbre de seu movimento dentro do halo escuro do feixe antes que desaparecesse além da curva. Uma cobra! A porra de uma cobra grande, percebi e, para meu horror, comecei a me perguntar se estava preso em um túnel infestado de cobras.
A resposta veio a mim com o canto dos meus olhos. Vi algo deslizando rápido ao longo do teto apenas alguns metros à minha frente. Eu apontei minha lanterna para ela rapidamente quando outra cobra negra escorregou por uma rachadura no teto e fugiu de vista como se temesse a luz. Eu não queria mais ficar aqui nesta toca de cobra, mas também sabia que não sobreviveria na tempestade tentando encontrar meu caminho impotente sem roupas adequadas. Apontei minha lanterna freneticamente por alguns minutos na esperança de afastar aquelas criaturas, e para minha surpresa, vi mais delas recuando para buracos e fendas ao longo das paredes e tetos do túnel. Que porra, murmurei baixinho. E então, do fundo da escuridão além da curva diante de mim, ouvi outro barulho que fez meu sangue congelar. Pingar. 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 Seguido por um longo silvo gutural que fez meu coração bater mais forte. Olhei intensamente para a curva, como se esperasse que alguma criatura de pesadelo se revelasse em breve. Nada apareceu e, no entanto, o som continuou. Pingar, e pingar, e pingar. A conversa que tive com Mário na noite anterior de repente surgiu em minha mente. Você pode ouvir esse som de gotejamento quando está tão quieto tarde da noite. Pingar. 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 Ficou cada vez mais alto à medida que se aproximava e então parou abruptamente bem na curva, deixando-me preso no silêncio mais horrível que já experimentei em toda a minha vida. Olá! Eu resmunguei, tentando soar corajoso e autoritário. Quem está aí? Meu coração batia forte no peito enquanto apontava freneticamente minha lanterna para a parede na curva, varrendo o facho ao longo da parede, direita e esquerda, para cima e para baixo. A lanterna piscou perigosamente. Na minha tentativa frenética de mantê-la acesa, acertei-a com a mão machucada. Inteligência artificial! Gritei de dor tão forte que a lanterna escorregou de minhas mãos. Assim que a escuridão cercou o túnel mais uma vez, o silvo voltou. Ainda gemendo e ofegando pesadamente, peguei a lanterna entre minhas pernas e apontei-a de volta para a curva, bem quando algo escuro e úmido deslizou de volta à vista. E então duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, senti gotas de água fria caindo no topo da minha cabeça, o que instantaneamente me fez congelar com um terror inimaginável. E então minha lanterna piscou novamente pela última vez e morreu, mergulhando-me na escuridão total. Senti algo se movendo acima de mim enquanto o silvo recomeçava em uma oitava mais baixa, de forma mais agressiva. Eu gritei a plenos pulmões e pulei para fora do carro e caí com força de barriga para baixo. Mais rapidamente me levantei e comecei a correr o mais rápido possível em direção à entrada além da qual minha segurança poderia estar na tempestade. Corri e corri entre as árvores, nem mesmo parando para recuperar o fôlego. Eu não me importava mais com a tempestade que ainda lançava sua ira impiedosamente. Tudo o que eu sabia era que não queria mais ficar naquele túnel. O trovão retumbou enquanto a tempestade sacudia tudo em seu caminho, balançando as árvores para frente e para trás violentamente. Não sei de onde veio a força que me tirou da floresta naquela noite. Mas estava lá. Corri por horas até que finalmente voltei para a estrada principal. Eu não desacelerei. Continuei correndo e correndo até meu peito arfar dolorosamente. Por fim, caí com força no acostamento lamacento da estrada e desmaiei de exaustão. Quando acordei, já estava no hospital com Mário ao meu lado, pálido e abalado. Segundo ele, eu me perdi na mata e fiquei desorientado tentando encontrar a saída quando a tempestade começou. O riacho transbordou algumas horas depois disso, resultando em uma enorme enchente que varreu um terço da floresta local e causou danos devastadores em seu caminho, incluindo algumas fazendas próximas. Nenhuma vítima foi relatada. Eu tive sorte. Se eu tivesse ficado um pouco mais,
teria morrido e provavelmente nunca seria encontrado, perdido para sempre, arrastado para o fundo do túnel pela enchente. Liguei para minha mãe e ela insistiu que eu voltasse para casa assim que tivesse permissão para sair do hospital. Fiquei apenas 2 dias e ainda tinha uma semana até meu voo de volta para a Alemanha. Eu só queria ir para casa. Não voltei à floresta para recuperar minha bolsa. Despedi-me de Mário e ele me prometeu que tiraria algumas semanas de folga e me visitaria no ano que vem. Eu disse a ele que ele é bem-vindo para ficar em minha casa e minha família e adoraria tê-lo como nosso convidado. Mas nunca contei a ele o que realmente aconteceu no túnel naquela noite. O que eu tinha visto. Não há como eu voltar para visitar seu país novamente. Porque naquela noite no túnel, apenas alguns segundos antes de minha lanterna apagar, eu vi e percebi algo que vai me traumatizar pelo resto da minha vida. Percebi que não eram cobras que eu tinha visto rastejando na escuridão. Era cabelo humano. Longas mechas de cabelo humano preto. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.